O meu nome é Sabina Maria Cachapa Azevedo Cota, onde nasci. Olha, não sei se foi no Freixo de Cima, se foi no Freixo de Baixo, não sei onde nasci. Foi num onde? Olha, nasci. Isso não sei dizer. Foi. Eu tenho 82 anos. Ela é bem idade. Estou nova, estou bonita. Quantos irmãos tinha? Eram, a ver se ainda morento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7. Éramos 6 ou 7, já não me lembro. Foi 10, sim. Parece-me que éramos 7. E na do Rosário Feijoa, nasci aqui na Torre, acho eu, já nasci. E tenho 82 anos. E foi aqui, a minha vida foi toda aqui, onde eu estava. Maria Pincada Ludovico Guerreiro. Tenho 82 anos. Nasci em Arraiolo em 1940 e éramos 9 irmãos. À escola nunca fui. Maria Joaquina Carvalho Paredes. Nasci na freguesia da Atalaia, concelho Portel. Tem idade? A minha idade É? olha, eu só sei assim. Nasci em 1931, a 27 de junho. 27 de junho. Irmãos, éramos 5. Nunca fui à escola. Nenhum dos meus irmãos foi à escola. Antônia Maria da Silva Aniceto Caeiro. Tenho 86 anos. E eu fui à escola. Eu sou Quezana Maria Caeiro Cota. Nasci na Torre de Coelheiro, lá no pé da igreja. Eu nasci. Nasci ao pé da igreja, não digo que já me estudei. A minha idade, agora a seguir, tenho 85 anos. Eu sou Hermínia de Jesus Pamal Saúde. Moro aqui na Torre dos Coelheiros, mas não sou daqui, sou de Viana do Alentejo. Tenho 70 anos, fiz 10 de novembro. E nasci numa casa, não nasci no hospital, nasci mesmo em minha casa. A minha mãe, naquele tempo, tinha-se em casa. E trabalhei, o primeiro trabalho que fiz, tinha 12 anos, a carregar manilhas, não sei se a senhora sabe o que é, para o arroz, para correr a água do arroz, naquelas lavras do arroz, aqui esse cimento. Emília Maria Veiga Poeiras, nasci a 12 de 4 de 1959. Nasci na freguesia do Freixo, pertence ao Redondo. Lá, mas nasci mesmo lá no Montezito. Lá, não fiquei em um hospital nenhum. Temos 4 irmãos, uma mais nova e os outros são mais velhos do que eu. Fui à escola, já cá, na Torre dos Coelheiros, morava ali no Monte da Defesa, vinhamos a pé para aqui, para a Torre dos Coelheiros, mas só fiz até à 3ª classe. Antónia Angelina Elias Cristina Grego. Nasci a 17 de 1 de 1952, tenho 71 anos. Comecei a trabalhar também com 11 anos, comecei a trabalhar na Azeitona, fiz 4 anos de escola, fiz só 4 anos de escola, mas depois aqui não havia mais escola, não havia mais escola e os transportes também eram muito escassos e os meus pais não tinham possibilidades
deu estudar para Évora. E, como tal, tive que ir começar a trabalhar no campo. Os meus pais trabalhavam no campo também. E lembro-me que tive muita pena de ter que deixar a escola. Mas pronto, nem eles tinham possibilidades de eu utilizar transportes e pagarem, e precisavam também do meu ganho para a casa. Fui à escola, sim, saí com 12 anos, quando vim, eu morei no outro monte. Só que depois, quando acabei a escola, nesse ano, mudámos ali para Valdemora. Eu morei na Casqueira. E depois mudámos ali para Valdemora e depois daí eles puxaram-me lá para os frangos e eu matava uns dias, noutros dias molhava-os num coisa grande e outro dia penava-os, no outro dia tirava as penugem cá noutra casa, pendurávamos num ativo e tirávamos as penugem e outros dias tirávamos das moelas e as miudezas todas, e as tripas, amanhávamos-os para irem lá para baixo. Tínhamos lá embaixo uma casa onde os metíamos nas caixas para eles serem vendidos. Olha, a apanhar azeitona, a arrancar sargaços, descalça, com uma saca para as costas e outra para a cabeça, e ia ganhar em 25 questões. Tinha 16 anos e ainda andava a ser feito descalça. Eu nunca andei sem sapatos, isso não. Eu sem sapatos, não. Tenho algumas primas e quando eu era mais miúda, antes da escola, com sapatos de uma, sapatos de outra, e eu andei sempre calçada. Com os tais sapatos de pneu que algumas vezes, que há bocado falámos, ainda algumas vezes usei esses sapatos de pneu, mas descalça nunca andei. Eram uns sapatos que tinham uma sola muito grossa, preta. E como os dos carros, os pneus dos carros. Pois, era assim uma sola parecida com isso. Depois era couro por cima. Sim, por cima era couro e tinham aquela sola já para durar muito tempo. Também havia, por exemplo, com tipo o cabedal por baixo, mas havia esses de pneu também. Ainda vim para a escola com umas sapatas de enfiar no dedo, até que o meu pai me mandou fazer os sapatos. Fazia aqui um senhor aqui na aldeia. Aquele sapato também era um sapato mal feito. Aquele sapato que faziam aqui era um sapato muito desajeitado. Aquele era um sapato que dava para ir caçar 4 ou 5 anos, se calhar. Aquele sapato não era um sapato que a gente chega à loja e comprava do nosso número. Aquilo era um sapato que o homem ali fazia. E até mesmo os nossos pais mandavam logo fazer um bocadinho mais comprido, para durar para mais tempo. Eu andei à escola. Fui. E então fiz. Naquele tempo era classes. Fiz só até a terceira classe. Não andavam mais. Aqui mesmo, essas classes que a gente passava da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, ia-se a Samaço fazer a passagem que aqui na Torre ainda não. E então só fiz a terceira classe, depois ainda tinha em casa. Eu estava com a minha avó, depois quando me era sozinha, não fui trabalhar tão cedo, tinha ou 12 anos ou uma coisa assim, é que comecei a trabalhar. Mas a gente no sargaço, ou a apanhar termossos, essas coisas, era russa, mas não havia assim mais diferença. Havia diferença era no ordenado, ganhava-se menos dinheiro. E depois, quando era na ACIFA, quando se começou a ser tempo da ACIFA, é que a gente vai às duas margens, a gente começa às duas margens, outras pessoas às três. Chamava-se russa. É porque se a pessoa levava mais margens, iam aceitar mais distância. E a gente ganhava menos, levávamos só duas. Andavam a aprender, iam a aprender e era a russa. Era a aprender, fazia-se menos, levava-se menos, duas margens era pouco, um máquina de traquinha, os outros eram 3. E então era assim, era para ganharmos menos dinheiro. Pois a minha mãe ficava com os netos, a minha dia e noite, e eu andava a trabalhar. O meu marido trabalhava, só vinha à quarta-feira e ao sábado, também. E depois eu fui morar com um monte, aos fins de semana para viver, fazia assim. Eram 3 da manhã, estava outra minha vizinha, mas ela não precisava, era só para fazer companhia.
Eles tinham uma vida boa. A vizinha, metemos cada uma tinha seu forno em casa. Fazemos a cozura, amacemos à noite e às tantas abrimos a porta, não temos medo e acendemos o forno. Assim é que fazia. Fazia a cozura, metia o pão no forno. Acabava de meter o pão no forno, arrumava as coisinhas, ia para a horta a lavar, tirar água com o picote, ia para a horta a lavar, vinha de lá preparava as coisinhas para depois viver a minha filha à noite, mas era no inverno. A roupa era pouquinha, metia uns tanques, já tinha tirado o pão dentro do forno para levar no outro dia a roupa para o trabalho. Isso é uma vida simples. Miséria. Faziam judiarias. Olha, o meu irmão, desse tempo, coitadinho, eu andava no Sargaço, mas aí ainda não tinha casado. E andava a sargaçar. E depois, para o carnaval, elas brincavam. O que é que lhe fizeram? Prenderam uma asneira. Ele depois chorava de ver lá. E então era para ir almoçar, mas não ia almoçar porque estava preso. E eu chorava que queria dar de comer e elas não queriam que eu lhe desse de comer. E andava com raparigas assim da minha idade e não queriam que ele fosse lá levar a comer e eu chorava. E aí ele dizia assim, deixa filha, deixa, que agora há tanto aqui, já vou comer, deixa. Faziam assim as brincadeiras do carnaval. Se eles andavam ali perto, iam judiar. Faziam aquelas maluqueiras, pronto. E então foi assim. Mas era raro irmos aos bailes porque a minha mãe não deixava a gente. A minha mãe era um castigo ao meu pai. A gente quer ir ao baile, mas a minha irmã, tínhamos idade de baile as duas. E ele dizia, isso tem que fazer muita coisa, poder ir ao baile, tem que lavar a louça, tem que fazer isto, fazer aquilo, pede à tua mãe, pede ao teu pai. Andávamos sempre naquilo. Nós ainda tínhamos alguns, quando namorávamos no baile. Toda jeitosa, com a roupa que havia, toda cheia de pregas, todas com a que a minha mãe fazia. Era sempre até aqui assim, não podíamos mostrar o joelho, era sempre até aqui assim. Não, eu ensino usei saias curtas. Eu usei saias ainda por aqui. Ora, até era uma blusa, uma Era saia, o que a outras gente vezes tinha. era um vestido. Era o que a gente tinha. Era o que a gente tinha. Olha, uma vez descia lá em Chapada do Monte da Fornalha, tocadas vinha a botão da blusa. E eu vinha com as minhas sapatinhas, além, que eram nas sapatinhas dos sapateiros, não é como agora. Eu tinha umas sandáliazinhas aqui, ao pezinho aqui, umas sandalinhas, parecia toda bem. Ora, eu vinha toda bonita. Ai, toda a gente gostava de mim. E para o trabalho tinha outros sapatos que neles velhos lá no trabalho. Havia festas, se calhar, se ia pouca festa ia, pouca gente ia. Fui uma vez a Samanço fazer uma festa, morava em Valdemura. E fui uma vez a uma festa aqui a Samanço. E vi outra vez aqui à torre, quando estava sempre em casa. E depois eu trabalhava em Valdemura. Estava lá na cozinha a fazer comer e ainda menos eu podia sair. E agora passear, até não tinha vagado em passear. Ia levar, ia tirar as teias de aranha da casa, varria a casa, lavava a casa, fazia as camas de lavado. Aí tinha cá algum vagar para passear. Conheci o meu marido lá no monte, onde a gente vivia. O meu marido trabalhava lá, morava na aldeia. E eu morava lá. E conheci lá o meu marido. Agora namorar com uma dona Antônia em casa ou à janela, a minha mãe nem lá queria ver, nem o meu pai. Pois, mas os meus pais aceitaram de bom grado. Não queriam lá o meu marido, não lá nenhum. E então, a gente, o tempo namorou, foi pouco tempo, mas foi por cartas. Cartas ficavam aqui. Meu pai, quando vinha à aldeia, levava ao correio. Deixava o correio lá em casa, tirava o que era meu. Mas não se falava lá em namoro nada disso que meu pai nem queria. Gordei depois queimei. Hoje tem tanta pena. Tanta pena porque é que as queimei. E tantas. E eu depois mais tarde, quando o meu marido me quis dar alguma coisita, tínhamos um sítio lá no monte, onde a gente os dois sabiam um esconderijo. Ele ia lá pô-la e ia lá buscá-la. Há uma prendazinha, algum chocoladinho, alguma coisa, é lá naquele sítio, ia lá guardá-la, ela ia estar lá. Porque a gente lá no monte via durante o dia, não, eu trabalhava lá. E via, olha, lá que está lá, ia lá buscar ao correio ou qualquer coisa que ele lá deixava. Olha, mandei a minha mãe por não sei se foi para o Natal ou se foi para o Carnaval, eu acho que foi para o Natal, havia uma senhora que fazia malhas.
E a minha mãe disse que ia comprar para mim lã e para a minha irmã, para mandar fazer uns casacos. Mas eu fui sempre muito lingureira e respondi sempre à minha mãe e ao meu pai de pôr-se outra vez. E eu disse logo que não queria, mas queria a lã. Então, mas queres a lã para quê? Quero a lã para mim. Fui lá da senhora, que era a custodiada, morava lá no monte, no outro monte de cima, e disse-lhe a ela, em vez de fazer o casaco para mim, quero um blusão para dar ao meu namorado. E a mulher fez-me um blusão para dar ao meu namorado. A minha mãe fartou-se de ralhar e o meu pai, claro, mas mandei, depois disse ao meu marido, está lá escondido, aprende a partir. Eu ia lá buscar. Quando eu fui para a Suíça, os meus filhos minha filha já era a mais velha, já era mulher, o meu filho estava lá já, e ela depois foi também para a Suíça trabalhar, que era a minha Rosa, a seguir ao meu filho, e a outra ficou em casa da minha sogra, ficou lá aquele tempo que a gente para lá teve. E depois fizeram um novo contrato a mim e ao meu marido, ficou com a madrinha, que é aquela senhora que está ali em frente da gente, que é a madrinha, ficou com a madrinha lá. Ela disse, vamos que ela fica aqui com a gente. E até porque ela depois já não gostou de lá estar com a avó, porque era assim que era. E então, olha. E até ficou com a madrinha e a gente fomos os dois à mesma. Fizemos lá 2 campanhas, os dois. Ele andava no lixo e eu estava na fábrica. E ele estava na fábrica também, depois é que foi para a caminha, depois de eu deixar de ir, é que ele foi. Mas eu ia para lá, depois a minha gerla, meu filho juntou-se, e a minha gerla depois teve a menina, teve uma menina e um rapaz, e eu, olha, ficava lá com eles e eles andavam a trabalhar. E eu ficava na casa deles. Na Suíça eram umas cintas para passar a cenoura, passar essas coisas assim, e a gente escolher o que estava ruim, e era pimentão também, amanhámos o pimentão, isso era de empreitada. Quem amanhasse mais é que ganhava mais. O pimentão era abrir-se o pimentão, tirar-se as polvilhas, e então foi o que fiz. Nas cintas era cebolas, era tudo, tínhamos que fazer tudo. E o meu marido estava lá, era numa cinta com os pepinhos pequeninos para meter nos frascos, e tinha que ir batendo aqueles recursos, sem partir os frascos, não tinha que partir os frascos. E a gente íamos também para uma cinta escolher os pepinhos bons dos ruins, era assim. E as cenouras, essas coisas. E amanhã a cebola, era isto tudo, a gente lá fez. Tudo um pouco, fez lá. Foi. Estive lá 9 anos, mas quer dizer, aquilo na altura, eu quando fui ia sempre com contratos de trabalho de 9 meses. Depois, passado já uns 5 ou 6 anos, é que fiquei o resto do tempo a trabalhar a tempo inteiro. Porque na altura em que eu para lá fui, era assim, com os contratos, e nem sequer era permitido a permanência dos filhos lá o tempo todo de trabalho. Só lá podiam estar 3 meses. Eu a minha vida lá, fiz a vida lá de poupar, trabalhar, alimentar-me, pronto, não andar mal alimentada, mas não ia a festas, não tinha assim grandes coisas onde eu fosse, porque para já o meu filho estava cá. E depois também queria poupar. Foi o que fizemos, foi mais poupar, nunca só ia assim a alguns passeios, a alguma coisa, quando o meu filho lá estava nas férias. De resto, era casa, trabalho, casa, um pouco mais. E então com essas poupanças fiz a casa que tenho e por acaso comprei também uma casa que estava ali ao pé da igreja, que era uma taberna já assim velhota. E nós comprámos essa casa e depois mandámos a demolir e fizemos um café para eu e o meu marido durante quase 30 anos trabalhar. As nossas economias foram para isso e para pagar o custo do meu filho.
Pronto, apesar disso só para quem passa é que sabe o que custa a saudade. E às vezes, porque imagine, quem vai para um país onde a língua é completamente diferente e com a 4ª classe, não é fácil. Não é fácil. Temos que aos poucos nos irmos habituando, mas no início é muito difícil. Eu, por acaso, nos primeiros meses, fiquei a morar em instalações da fábrica, porque o meu marido tinha ido, o meu marido foi em março, o meu marido já lá estava a trabalhar quando eu fui. O meu marido foi em março e eu fui depois no final de junho. Ele estava nas instalações do trabalho, que era a ferrovia, ele trabalhava na ferrovia, e eu fui para as instalações da fábrica, para onde fui trabalhar e fiquei durante algum tempo. É assim. Bom, já tudo se passou.